tudo bem? Estamos aqui novamente na Conversas Iluminadas. Meu nome é Roberta Branquinho, sou Lighting Designer e vim aqui hoje ter um bate-papo super interessante. Nossa convidada especial de hoje é a Silvia Carneiro. E antes de chamá-la aqui, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, Uber Eats. Ele já vem nos apoiou no nosso congresso ano passado, né, no CONAI, e hoje novamente na Conversa Iluminada. Bem-vinda, Silvia. Vamos ter uma conversa hoje super especial. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Como você está? Tô bem, conta sempre comigo para as conversas iluminadas que vocês precisarem. E você, tudo bem? Tô bem. Muito obrigada, Silvia. Você está sempre trocando figurinhas, me ajudando no WhatsApp, né? Nosso grupo lá. No final, não sei nem que cidade que você tá, Roberta. Agora, atualmente, eu tô em Rio Verde, em Goiás. Goiás. Mas você tem um sotaque gaúcho aí, alguma coisa do gênero? Eu morava no Paraná, morava em Curitiba. Curitibana. Mas você é de lá? Nasceu lá? Não, eu sou goiana, mas eu gostei de falar o leite quente, sabe? Aí você pegou o sotaque do sul e não de Goiás. Me do sotaque deles. Então, Silvia, já faz um lá. tempinho que a gente não se fala desde o CONAI. Me conta as novidades, como estão as suas pesquisas, o que você tem feito nos últimos tempos? Olha, eu participei, acho, do CONAI uns 2 anos atrás, e já faz 2 anos, assim, que a única coisa que eu faço participar da ABNT, né. Então, assim, a gente está fazendo aquela revisão da ABNT 5101, que tá uma loucura para mim. Eu acabei em 22, em agosto, fiz uma denúncia no Ministério Público, porque eu achei que não estava andando aqueles procedimentos como deveriam, e assim, desde então, assim, toda semana eu respondo alguma coisa para o Ministério Público e tem que fazer um monte de artigo. Pra você ter noção, o artigo que eu publiquei na Lume, em dezembro, foi uma resposta que eu mandei para o Ministério Público, uma demanda que veio para eles, e assim, eu sempre coloco toda a base científica de tudo, né, porque assim, tem que ter pesquisa. E é engraçado que eles me mandam uma demanda sem respaldo científico nenhum, zero, só um achado ali, um achismo. E aí eu respondo tudo baseado assim, e ficou tão grande, e eu mandei para o Erlei, né, lá da Lume, ele falou: Silvia, eu vou publicar esse mês, vou publicar, achar tudo bem?" Falei: "Ótimo, para mim é maravilhoso." Aí que ele publicou aquele artigo "Por que usar a luz amarela", né. Mas basicamente eu tenho feito esse trabalho, lógico, tem que ter cliente que não ganha dinheiro, eu já presto serviço para uma ONG, né, que é a Dark Sky Association, que eu trabalho bastante, que a gente é um grupo que se reúne, mas assim, sobra muita coisa desse interlocutor de fazer, e todo mundo pede coisa. As pessoas ligam para saber como iluminar o espaço, exteriores, né, porque minha pesquisa é voltada para impactos da luz artificial, e acaba que, quando os espaços são voltados ao meio ambiente, as pessoas acabam me consultando. E essas consultas que saem via Dark Sky, eu não posso nem cobrar, né, porque é um negócio que eu respondo pela ONG. Mas é uma doideira, o pessoal me liga às vezes perguntando assim, como é que ilumina a cachoeira, né. E aí eu falo assim: "Ah, você quer iluminar a cachoeira? Bom, cachoeira a gente não ilumina." "Como assim não ilumina?" Não ilumina, porque assim, cachoeira já é perigoso durante o dia. Imagina durante a noite, é induzir as pessoas ao erro, porque se acontece alguma coisa, algum sinistro, por exemplo, você põe luz, numa piscina, o que que acontece? Vira um espelho. Então quando a gente ilumina a piscina, a gente ilumina por dentro da água, e tem que dimensionar aquilo de uma maneira correta. Até o Uber Eats, se não me engano, vende coisa de piscina, né. Vende os projetores. Se você não dimensionar corretamente, você não vê todo o fundo da piscina, e você precisa ver, porque se acontecer alguma coisa ali, você está tendo ali uma visualização de toda a piscina. Então, às vezes, a pessoa acha assim: "Ah, iluminei porque é bonito." Não é porque é bonito, é porque tem uma função. Então, assim, pessoal, quem estiver assistindo, cachoeira a gente não ilumina. "Ai, como é que faz? Não vai à noite?" Não, não vai à noite na cachoeira, porque é induzir pessoas ao erro, porque se acontecer um acidente, não tem quem consiga fazer um resgate ali e as pessoas vão morrer. Com certeza. E aí não dá, né. Não, é realmente isso, né, as pessoas têm esse pensamento de: "Ah, ilumina porque é bonito, porque a estética é legal", e não, a iluminação é funcional, né, a estética é um benefício, né, a estética complementa a função. Então, é importante você frisar isso mesmo da piscina.
como as pessoas ficam pensando. E às vezes não se preocupam nem com o tipo de luminária, né? Não se preocupam com evitar choques, né? Como vai ser a manutenção disso. Eu já fiz vistoria numa piscina lá em Balneário de Camboriú, na praia, como é que era? Praia dos Amores, e tinha uma instalação 220 volts na luminária da piscina. Incrível. E aí eu ainda olhei e falei, gente, tem 220 volts instalado aqui nessa piscina? Ele falou, tem, mas nunca deu problema. É assim, a pessoa nem tem noção, entendeu, do que está acontecendo. Então, assim, a norma técnica passou voando por ali, nunca ninguém nem leu. Porque tem muita gente que faz manutenção de iluminação sem ter conhecimento técnico, né? Roberto sabe como é que é. Então, a gente faz o projeto de iluminação, a gente especifica tudo direitinho, e aí, volta e meia, o pessoal chama a gente na obra para falar com o instalador. A primeira coisa que eu pergunto é se você tem formação em NR10? Aí ele pergunta quê? Aí eu já sei que não é uma pessoa que está lá para fazer iluminação, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Então, é muito complicado, porque iluminação dá choque, mata, né? É perigoso. Sim. Então, a gente pode evitar um monte de coisa. Eu estudo bastante, né? Então, eu tenho um monte de alerta, assim, de artigos, né? Eu recebo os artigos e eu leio vários artigos por semana. Semana passada, ou na retrasada, eu li o artigo da minhoca, né? Então, de impacto da luz da iluminação artificial na minhoca. E o pessoal fala, gente, tem gente lá do grupo, né, que fica me criticando que não tem nada a ver, que isso é tudo inútil. Mas aí eu li o artigo da minhoca, é esse tipo de inutilidade que me move, eu adoro. Então, assim, eu viajo na história. Então, estou lendo lá e eu li que a minhoca, quando tem poluição luminosa, quando tem luz à noite, ela não sai para fora. Ela diminui em 70% a atividade da minhoca. E aí porque eu não sabia, durante a noite no escuro, ela sai e ela come erva daninha, os brotinhos. Aí eu na minha cabeça falei, gente, que bonitinha, a minhoca fica pastando, né? Ela fica comendo lá os brotinhos, toda bonitinha, e aí a gente põe a poluição luminosa lá e estraga a vida da minhoca. Então, assim, não é que estraga a vida da minhoca, estraga a vida da minhoca e da gente, porque assim, se você tem menos minhoca, você tem um terreno infértil, porque a minhoca, ela come, ela areja a terra, a gente sabe, né? E fica um detrito bom só. Então, a gente precisa entender o meio ambiente, como ele funciona e criar menos impactos. Então, a gente já sabe que você colocou luz no jardim e as minhoquinhas não trabalham. E saber o horário disso, né? Até uma curiosidade, a gente tem uma árvore muito bonita aqui, um ipê amarelo, maravilhoso, e ele floria 3, 4 vezes no ano, e era o comentário da cidade desse ipê em frente à universidade. As pessoas iam fotografar e tudo mais. E aí decidiram, não sabe-se quem, colocou iluminação nesse ipê. E esse ipê tá florindo uma vez no ano e não tá ficando tão bonitona. E aí foram comentar, nossa, o que fizeram com o IP? É que a iluminação muda o fotoperíodo, né? Então, assim, o pessoal acha que é lindo iluminar, mas, assim, ilumina o fotoperíodo. Assim, eu já fiz projeto de iluminação de residência, que tem aquela árvore linda que quer iluminar, mas ilumina só no dia da festa. Acabou a festa, não ilumina mais, entendeu? Eu sempre converso com o cliente e falo, não pode, porque a iluminação faz mal. Faz mal para a gente, faz mal para a planta, faz mal para o passarinho que está lá, que a gente nem sempre se liga que tem um passarinho que faz um ninho ali, nem sempre a gente se liga que tem um passarinho que vem comer ali. Então, assim, a jabuticabeira, tem um monte de bichos que vêm comer, sabiá vem comer, o bem-te-vi vem comer, as maritacas vêm comer. Então, assim, é um festival o azulão vem comer. Então, não pode iluminar à noite o tempo todo, porque você muda todo esse habitat. Então, uma coisa é iluminar de vez em quando, outra coisa é deixar iluminando sempre. Eu tinha luz de sódio aqui na rua onde eu moro, e em 2020 trocaram por LED branco. Eu tenho um jasmim manga que está morrendo, deu um tipo de um fungo, sei lá, uma craca nele, que está tomando conta da árvore, entendeu? A iluminação muda o fotoperíodo das plantas. O ideal é não iluminar. Até teve uma apresentação no nosso canal do Paulo Lara, que é ele é do Projeto Tamar, e daí o pessoal lá na beira da praia fica jogando o projetor iluminando os coqueiros, né? E não pode, porque o coqueiro depois tem problemas, né? Porque tem gente que mora ali naquele coqueiro, o coqueiro da frutinha, os bichos vão comer, os animais noturnos diurnos. Então tem que entender um pouco desse ecossistema. E fazem lá um condomínio que é ser chique e acha que pode iluminar tudo, e não pode.
tem que ter planos diretores, né? E eu acho que as prefeituras falham nisso, os condomínios que se instalam lá falham nisso, aí eles falam em ecologia, sustentabilidade, ESG, tudo assim da boca para fora. Não sabem nem o que estão falando. Complicado isso. É. Falando nisso, né, espaços abertos, espaços coletivos, você tem um projeto super interessante, né, do Magalu, e eu queria que você me apresentasse mais ele, apresentasse para nós, falasse mais sobre esse projeto. Com certeza eu vou aprender muito, então tô doida para começar a ver essa apresentação. Pode soltar aí a apresentação e vamos falar da Magalu. Magalu, até o Pablo perguntou o que que era, né? Eu falei, é o projeto que eu fiz para Magazine Luiza mesmo. A Magazine Luiza se instalou no prédio da Ericsson. Sabe onde era a Ericsson aqui em São Paulo? Lá na Marginal Tietê. E aí tinha um espaço ao lado, que era um clube, e eles, nesse espaço, fizeram o clube dos funcionários do Magazine Luiza. Então, é um clube voltado para os funcionários. Reformaram tudo, né? Então, hoje lá tem uma academia, tem 4 ou 5 quadras. Oi, caiu? Tem 4. Não? Tá aí, não tira você não. Tem 4 ou 5 quadras e tem um espaço das churrasqueiras onde o pessoal faz festa, pode fazer comemoração de aniversário, final de ano, festa junina, então tudo isso. Foi bastante interessante participar desse projeto, porque eu gostei muito das pessoas, né? Então, assim, me diverti muito com a equipe da Magazine Luiza, a Carol, a Stephanie, o Guilherme, o Fernando. Então, assim, todo mundo é muito bacana, muito educado, muito divertido. A gente conversou muito sobre os equipamentos, o que ia fazer. Falei muito sobre essa questão ambiental e eles ouviram muito. Então, foi um trabalho, assim, que eu digamos, assim, agradável para mim fazer, né, porque tem aqueles trabalhos que você gosta mais, né, que são aquelas 5 estrelas para você. Então esse foi um Sim. trabalho que eu adorei, foi um xodozinho. E basicamente eles tinham lá, já 3 quadras que eles reformaram, porque estava tudo acabadinho, não tinha os equipamentos, não tinha tela de proteção, e eles queriam criar os beach tênis, num espaço grande que não tinha, e essas quadras eles fizeram. Aí eu quis fazer uma proposta, assim, eu fiz uma paleta de cores, onde eu coloquei na beach tênis uma cor mais quente, né, porque eu queria remeter essa questão da praia, sol de praia, aquela coisa mais amarelinha, botei 2.700 Kelvin. As quadras, elas eram para ser 3.000 kelvins, e toda a parte de quiosques eu fiz na paleta entre 1.800 e 2.400 Kelvin. Então, a área externa toda é 1.800 Kelvin, que eu coloquei, que é a luz que menos causa impactos ambientais. E as quadras eram para ser 2.700, 3.000 Kelvin, mas no final a turma do futebol é implacável, né? Então tem aquele machismo considerável que desconsidera o que você fala e mudaram a temperatura de cor das quadras. Mas essa é a vista de cima, né? A vista aérea de como ficou. Eles colocaram 4.000 Kelvin em tudo. E aí a gente vê aqui que tem uma preocupação em não estar produzindo muito ofuscamento. Ficou um refletor aqui que eu não sei por que ele está brilhando, você vê que ele está mais azul, nem era para estar aqui, mas de modo geral, a luz está bem controlada. Tá bem uniforme, né? Ficou. Tem aqui umas iluminações que tem que dar uma arrumada, colocar talvez umas aparas, tá vendo? Aqui tem uma que está brilhando, que eu não sei por quê. Pode ser que seja um refletor que colocaram para câmera, alguma coisa assim, porque depois o pessoal faz alguns complementares e acaba não consultando. E o lazer, então, ele é essa paleta de cores, né, de 1.800 Kelvin a 2.700 Kelvin. Para quem não entende dessa questão da luz Kelvin, né, é a aparência da cor. Então, a luz de 1.800 Kelvin é uma luz âmbar, e aí vai da paleta do âmbar até chegar na luz branca, né? 2.700 Kelvin, a luz branca. É considerado luz branca já, e é o limite que eu gosto dos meus projetos. Quem falasse assim, não, luz de 1.700, 2.700 é amarela. Não, a 2.700 é a lâmpada incandescente que a gente usava em casa, era uma lâmpada aqui no pico, no máximo de intensidade dela, se você colocasse lá a potência máxima, ela chegaria em 2.680 kelvins. E a gente usou isso durante anos, entendeu? Considerando que aquilo era luz branca.
E aí hoje o pessoal fala que isso é luz amarela, e não é, porque não fica amarelo aquilo. O amarelo é de 1800 Kelvin a 2200 Kelvin, que é a luz sem o azul. Porque quando a gente fala da luz, né, a gente tem essa questão da adição de cor de luzes. Então, você tem lá o RGB, o vermelho, o verde e o azul. Quando você junta as 3 cores, você tem o branco. Então, quando você tira o azul, você tem a luz amarela. Então, quando você tira o azul totalmente dessas fontes, você mistura o verde e o amarelo, e você fica com essa luz que, o verde e o vermelho, você fica com a luz âmbar. Tô sem apresentação na tela agora, você tirou? Então, esses são os quiosques, né? Isso aí é a representação 3D deles. Isso aqui, eu acho que é também o 3D deles, que eles acabaram fazendo, né? Isso aqui é a apresentação que eu fiz para apresentação do que era para eles terem essa percepção. O que é um 2200 Kelvin? Vamos dar uma olhada. O que é um 1800 Kelvin? Para eles terem conhecimento do que é o produto. Essa questão é o espectro absoluto, né? Quando você tira o azul, o que você vai ter? O verde e o vermelho, você tem lá um pico de luz do âmbar, que fica em torno de 600 nanômetros, 605, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, dependendo do fabricante. Então, quando a gente fala de recomendações para usar em espaços exteriores, basicamente é não usar a luz azul, porque o azul ele complica muito os ritmos biológicos, né? Então, quando a gente fala no azul, por que a gente tira a luz azul? Porque a gente tem um fotorreceptor que é não visual nos nossos olhos, calibrado na luz azul. E, obviamente, porque o céu é azul, né? E o céu é azul para todo mundo, para nós e para toda a vida no planeta. É azul para o passarinho, é azul para o mosquito. Então, todo mundo entende quando percebe esse espectro azul, que são essas células ganglionares, todo ser vivo na Terra tem, tá? Então, isso é muito importante que a pessoa saiba. E aí, se você introduz esse espectro azul no período noturno, todo mundo entende que é dia. Nós, os passarinhos, os insetos, e aí continuam as atividades do dia. Isso é ruim, porque a gente precisa deixar a natureza se restabelecer. O sono é necessário. Quando você não dorme, quando você fica muito em contato com essa luz, isso acontece uma cronorruptura, e ela faz muito mal para as pessoas. O céu é azul, né? Eu estou vendo hoje, está um céu de brigadeiro aqui em São Paulo, tá esse céu bem azul. E aí a gente tem essa questão da temperatura de cor de luz, né, relacionada ao ritmo circadiano. A gente tem uma escala de cores que o sol, no começo da manhã, ela está lá em torno desses 1800 Kelvin, e ele vai aumentando, quando chega lá pelas 11 horas, ele fica um sol muito forte, depois quando é umas 3 horas da tarde, ele vai abaixando até chegar em 1800 Kelvin de novo. Então, muitas vezes as pessoas estão colocando aí nas ruas essa luz de 5000 Kelvin, que é uma luz que a gente não aguenta nem durante o dia, né? Então, das 11 horas até as 3 da tarde, você não quer ficar no sol. Você fica na sombra, você usa óculos escuros, você usa boné, você se protege dessa luz. Aí não faz sentido nenhum você chegar e colocar essa luz na iluminação pública à noite, se é uma luz que a gente não aguenta nem de dia. Então, por isso existem políticas públicas aí em diversos países que recomendam que você utilize luzes com limite de 2.700 Kelvin, recomendam que se use os 1.800 Kelvin, porque é uma luz que é menos invasiva, faz menos mal. Essa questão do ritmo circadiano foi uma descoberta aí que confirmou as nossas células não visuais, né, ganglionares, eu falei isso, que são responsáveis pela nossa produção hormonal. Isso também foi afirmado pela AMA, né, que é a American Medical Association, em 2016, e ela solicita imediata revisão sobre sistemas de iluminação pública e alerta sobre sistemas de iluminação LED. Isso aconteceu na Europa, tá? Em 2017 saíram as diretrizes europeias para iluminação pública, e aqui no Brasil a gente está esperando ainda que se tome alguma atitude. Eles ganharam, esses são os pesquisadores que nos anos 80, eles criaram essa tese sobre ritmos circadianos, né,
Eles estudaram de maneira empírica, observando as pessoas e quantidade de sono, e chegaram a algumas conclusões sobre a glândula pineal e a produção da melatonina, mas com o avanço da ciência, a gente conseguiu comprovar essas células ganglionares que estão realmente no olho, e eles ganharam um prêmio Nobel de Medicina, pelo trabalho que eles fizeram aí da vida toda. Então, é muito bacana, porque foi um divisor de água, e depois disso, inclusive a CIE, né, que é a Comissão Internacional de Eclairage, recomendou que se utilizasse a luz certa no horário certo, né. Então, assim, pensar: "Ai, não posso usar luz azul?", pode usar luz azul, mas usa a luz durante o dia. Então, o melhor horário para você usar a luz azul é de manhã. Então, no primeiro horário, para você acordar, para você produzir as coisas durante o dia. Agora, à noite, essa luz azul, ela invade o seu espaço e ela acaba criando essa tal da cronorruptura e impede que você durma bem. E as recomendações da Dark Sky Association é que não se jogue nunca luz para o céu, porque quando você joga luz para o céu, você não consegue visualizar estrelas. É uma pena, eu quando era criança eu via estrelas aqui em São Paulo, hoje em dia não vejo mais. Quando era criança tinha vagalume por aqui, hoje em dia não tem mais. A primeira coisa que se extingue quando tem luz artificial são os vagalumes. A questão da arborização e iluminação, né, a gente não ilumina a árvore. Então foi até a Roberta tá aí ainda, ela falou no começo que iluminaram aí um IP, fica aí Roberta, não foge. Iluminaram a árvore, e aí ela parou de florir. Então tem uma questão aí que a arborização, ela acaba diminuindo, então você tem problemas, sazonais quando você coloca uma iluminação numa vegetação. Então a vegetação não deve receber luz artificial à noite, né, é ruim. Fala: "Ah, mas aí eu não vou iluminar?". Não, não vai iluminar. Então, dependendo do lugar, é melhor não iluminar. Faz residência: "Ah, quero jogar uma luz aqui", que é a luz de festa, é uma cena para festa, você liga ali algumas horas onde tem gente na casa, mas depois desliga, não é uma iluminação para ficar ligada o tempo todo, porque naquela árvore vai ter passarinho morando, se ela for frutífera, vai vir a gente vai ter inúmeros, pássaros e alguns animais comendo as frutas dessas árvores, né. E pássaro enxerga diferente da gente, né, ele tem uma visão super, bem desenvolvida, eles são tetracromatas, né, eles enxergam o vermelho, verde, azul e o RGB, o RGB e enxergam também ultravioleta, né, que nem a gente, então eles têm uma iluminação que a gente diria que é superior à nossa. Eu acho bem interessante, quem enxerga ultravioleta, que deve ser uma experiência bem diferenciada. Entre eles, até eles conseguem ver padrões de cor entre o macho e fêmea que a gente não vê, mas eles veem porque eles enxergam ultravioleta. Então é errado a gente jogar luz para todo lado, luz para o céu, então a gente tem que tentar ter uma luz mais controlada, e o correto mesmo é a gente ter uma luz do balizamento, onde a gente puder e não ter essa luz essa luz tão intrusa, né. Foi bacana, porque essa apresentação foi a que eu fiz para o pessoal, a equipe do Magazine Luiza, e eles tinham muitas dúvidas, a gente conversou bastante sobre isso várias vezes, e aí eles concordaram em fazer um projeto menos, invasivo, e aí eu usei uma tipologia de luminárias para atender essas especificações, né, escolhi uma luminária que chama Merak, que é da Tecnovat, que é um poste engastado, usei na altura de montagem de 3 metros, que é a altura da máxima da luminária, né, e ela tem algumas têm, uma fotometria assimétrica, outras têm fotometrias que só jogam luz para frente, porque a gente usou em lugares, diferentes, né, mas só na circulação do passeio das pessoas, né, eu não iluminei a vegetação em lugar nenhum. Até eles contrataram um paisagista, né, que eu conheço, o Oscar Bressani, e a gente fez uma reunião também, e ele concordou em não iluminar a vegetação, entendeu toda essa questão do meio ambiente, achou até bem bacana. Então a gente não iluminou nada da vegetação. Então nas praças, na circulação, foram peças, principalmente onde tinha parte de filmagem, né, a gente iluminou com essas luminárias e ilumina super bem. Tem uma circulação periférica que a gente fez também,
porque tem alguns lugares que ficavam escurinhos, né, na periferia do do clube, e eles não queriam que em dia de festa o pessoal se enfiasse no escuro lá. E foi assim que a Carol falou. E eu falei: então vamos colocar as luminárias, mas para elas não serem tão invasivas, vamos deixar elas com sensor de presença, para a gente ter mais contraste ali na questão dos quiosques, para ser mais bonito até o espaço". E eles concordaram, então essas luminárias, elas estão na periferia, mas com sensor de presença. Então, quando alguém se aproxima, elas acendem, mas não ficam acesas o tempo todo, porque é uma área que tem mais vegetação, né, nas periferias. Tem uma parte de circulação das quadras, que a gente utilizou o mesmo sistema, tem essas luminárias de poste, né, que estão periféricos, e tem os balizadores iluminando o caminho. Então, as pessoas de longe enxergam os caminhos, mas se elas se aproximam, se elas andam no caminho, acendem as luminárias, essas de poste de 3 metros. Então, todo o percurso é iluminado assim. Essa pesquisa aí dos insetos, eu comecei por esse livro, né, que é do professor Alessandro Barghini, Antes que os Vagalumes Desapareçam, que foi uma pesquisa que eu fiz em 2014, 2015, por um artigo que eu consegui publicar em 2017. Então, recomendo esse livro, vocês podem ler ele, inclusive, no canal da Dark Sky Brasil, que é @Dark Sky Brasil, no YouTube, tem uma palestra do professor Alessandro Barghini, e no link, na descrição do vídeo, tem o link desse livro, vocês podem baixar. E lá ele explica a questão dos arboviroses, né, então essa questão da atração dos mosquitos. Então um inseto enxerga, em verde, em azul e em ultravioleta. Então as fontes de luz que emitem luz nessa frequência, acabam sendo um poder de atração para eles, né, porque a gente luz de quadra, até é bom que a gente tenha aparas, né. E a gente, quando pede esses acessórios aí, às vezes no fabricante, eles acabam arrumando um pouco de empecilhos, dificuldades, que eles não querem fazer acessório. Mas os acessórios são fundamentais para a gente diminuir o ofuscamento. Então, para quem faz a iluminação de quadra, fica a dica, que tem que fazer as aparas aí para a gente conseguir controlar a luz que sobe, essa luz que pode ser vista, que vai trazer um poder de atração muito grande. E basicamente, como eles não enxergam vermelho, né, então toda a luz que estiver nesse espectro relacionado ao vermelho, eles não enxergam. Então a luz âmbar, eles não vão enxergar, porque eles não têm a percepção de ver. E aí o pessoal tem a mania de colocar aquela luz super branca, né, 5.000 Kelvin, 6.500 Kelvin, que é uma luz que imita a luz do sol a pino, por exemplo, sol a pino, meio-dia, quando a gente vai lá fora, aquela luz fortíssima, em torno de 5.500 Kelvin. Então ninguém aguenta ficar nessa luz, daí colocam à noite essa luz, nas cidades, nas quadras de futebol e etc e tal. Tem essa pesquisa aqui, tem muitas outras, né, que o que essa pesquisa diz? Que a luz artificial à noite aumenta a vigília do mosquito da dengue. O que é isso, a vigília do mosquito? É o tempo que ele fica acordado. Aí quando anoitece, em vez dele dormir, porque ele é um mosquito diurno, ele fica lá se reproduzindo a noite inteira, porque ele acha que é dia ainda, e fica picando as pessoas. E aí, normalmente, quem pica as pessoas é a fêmea, né, e a fêmea, o que atrai ela é o cheiro do suor, né. Então imagina a quadra de futebol, que todo mundo soa muito, porque jogar bola é você soa quando você joga bola, né, e aí o Aedes está lá voando, então assim, é um trem, eu brinquei, pessoal, quando eu vi aquela luz branca toda, eu falei: "Gente, é o trem de pouso para Aedes aegypti, isso aqui, é quase um aeroporto", né, porque é aquela luz que, além de atrair o inseto, ainda está lá mantendo a vigília dele por muito tempo. Então eu não recomendo luz branca para lugar nenhum, tá, pessoal? Se puderem limitar em 2.700 Kelvin, o que for, é o que eu recomendo. Porque essa relação que a indústria tem, porque é complicado, porque não tem, é porque tem aquela regulamentação do Inmetro, o Inmetro ele faz a homologação das luminárias de 2.700 Kelvin e não há problema nenhum. E imagino que nas quadras, que são particulares, a pessoa pode colocar a luz que ela quiser, inclusive, então ela poderia botar até abaixo disso. E fica a dica aí para o pessoal, para usar a luz quanto mais amarela melhor, porque é o seguinte, quando tinha-se a luz de sódio de 1.800 Kelvin, o pessoal jogava futebol do mesmo jeito, e nem percebia a temperatura de cor da luz,
porque dá para correr muito bem atrás da bola. Então, assim, quem tiver uma percepção e quiser pensar nessa questão do meio ambiente e pensar na saúde das pessoas que estão ali naquele condomínio, coloquem a luz a 1800 Kelvin, que é muito melhor. Inclusive, a percepção do olho humano, ela é mais calibrada para a luz amarela do que para a luz branca, né? Então, os fabricantes aí, muitos ficaram vendendo essa história da visão escotópica, que é quando você enxerga esse pico da luz branca, é uma grande balela isso, porque a visão escotópica é uma visão noturna, ela só é ativado quando você tem menos de 1 lux, então não é o caso, quando você tem lá um fator de quadra, naquela quadra eu coloquei 500 lux, você ativa os cones visuais, então você enxerga ali com vermelho, verde e azul mesmo. E quando você tem a luz âmbar, você enxerga do mesmo jeito, porque você está tratando ali do vermelho e do verde. Então, só diminui a sua percepção do azul. Mas, assim, azul é a cor que é menos conhecida na natureza. Você pode ver que na natureza tem pouco azul. Então, todo o resto você enxerga muito bem. Faço uma pesquisa das oficinas visuais, né? O que são essas oficinas? Aquilo que as células que têm fotorreceptoras do olho. Então, assim, vermelho, verde e azul, você enxerga em comprimentos de onda, que é aquela percepção que você tem daquele estímulo físico, né? Porque luz é onda. Então, a partir do momento que ela reflete em alguma coisa, você percebe, a tua oficina está calibrada em 430 nanômetros, e você percebe aquela onda e você enxerga o azul. 535 nanômetros do olho humano está calibrado no verde, daí você percebe a luz verde. E 565 nanômetros a sensibilidade nossa do vermelho. E o vermelho vai até 700 nanômetros. Então, o nosso vermelho não é o mesmo vermelho que a borboleta enxerga, por exemplo, porque ela tem uma percepção de vermelho muito mais próximo ao espectro ali dos 700 nanômetros. Basicamente, o espectro visível da luz, ela vai de 400 até 700 nanômetros, e aí tem animais que enxergam o ultravioleta, que deve ser essa coisa maravilhosa que a gente não vê. Mas é muito interessante. Eu tenho até pesquisado essa questão de quem enxerga ultravioleta, né? Descobri que a gente tem aí os polinizadores, normalmente todos enxergam ultravioleta, e aí tem o gambazinho, eu vi que ele tem oficina visual em ultravioleta, daí eu fui pesquisar mais, eu vi que ele é polinizador também. Então, você tem o morcego é polinizador. Corujas, eu não cheguei a pesquisar essa questão se ela é polinizadora, mas ela também enxerga em UV e ela tem 2 fotorreceptores para UV também, além dos outros todos que eles têm essas visões aí especializadas. É engraçado que o morcego tem algumas fotorreceptores que eu não entendi muito bem na pesquisa, porque falam que ele é cego, e se ele é cego e tem fotorreceptor de cor, não faz muito sentido, a gente tem que tentar entender isso um pouco melhor. E muita gente justifica também a luz branca, né, porque é a luz da lua, né, daí eu fui lá, na minha curiosidade toda, conferir se realmente a luz da lua é luz branca, né, então se a gente pensar, o que é a luz da lua, né, a lua, ela tem aquela superfície de areia, né, que ela é um grande refletor, e o que ela reflete? A luz do sol. Então, quando a gente fala do espectro da luz da lua, ele é igualzinho ao espectro do sol. Então, assim, dependendo do horário que a lua aparece, ela vai ter uma temperatura de cor de luz, então ela é mais quente. Aí tem a lua pino, que fica branquinha, né, e tem ao pôr, não é pôr do sol, pôr da lua, não sei como é que deve ter um nome específico para isso, você tem, por exemplo, aqui, ó, esse amarelinho é o sol e o azulzinho, o traço é a lua, então é quase igual, o espectro da luz da lua e a luz do sol. Quando a gente fala nas recomendações, são muito simples a cumprir, né, a utilidade da luz, a gente só usa a luz onde ela é necessária, o objetivo é não ficar jogando luz para o céu, baixo nível de luz, quanto menos quantidade de luz é melhor, você ter um controle, né, eficiente, fazer uma automação, usar sensores de presença, tudo isso é super importante, e a questão da temperatura de cor de luz, que é para evitar essas fontes que têm comprimentos de onda, tanto no azul quanto no ultravioleta. Então, assim, tentar usar essa luz âmbar. Às vezes a pessoa fala assim: mas não encontro o produto no mercado, na cor âmbar. Como é que faz aí? Aí eu uso filtro, né, a gente tem filtros de cor,
que pode ser de vidro, Vidrocor faz, pode ser de gelatina, que eu uso bastante, dá para colocar dentro das luminárias. Quem vende rosco, vende tanto em folha quanto em rolo. E também, às vezes, por exemplo, eu uso a tinta de vitral, né? Às vezes eu pinto lâmpada, pinto coisas, então, não acho a tinta de vitral na cor âmbar. Então, você compra uma tinta, um vidrinho amarelo e um vermelho, aí você tira um pouco do amarelo, né, para conseguir adicionar a tinta vermelha, você adiciona o vermelho dentro do amarelinho, fica âmbar, e aí você pinta qualquer fonte, e você criou um filtro ali que é super fácil de considerar. E você pode usar a luz vermelha, sim, que dá um efeito super interessante, e é uma luz que eu uso, e quando o cliente concorda, né, normalmente ele tem restrições da luz vermelha, porque a luz vermelha é mal falada, mas enfim, isso é um outro assunto, é uma opção também. Aqui a foto, outra foto aérea do Magalu, quem fez essas fotos foi a construtora, a Econ. Então eles trabalharam durante, acho que 1 ano, fazendo essa reforma, e foi bem bacana. Ó, aqui é a área onde tem, um quiosque, o outro quiosque que está aqui atrás, não dá para ver por causa da árvore. Aqui são alguns quiosques abertos, não é que bem quiosque, né, é um pergolado que a gente chama. E aqui as zonas de circulação. Aqui estava tendo uma festinha de criança e eles colocaram um pula-pula de bolinha, não sei se ele fica lá o tempo todo, se eles tiram, mas é um pula-pula de bolinha. Aqui já é as fotos, tá? Do ambiente funcional. Então, perguntar assim, como é que eu ilumino, né? Eu gosto muito de iluminar superfícies verticais, porque é como a gente enxerga os espaços, né? Então, se eu tiver superfície vertical e eu não iluminar, eu não vejo espaço. Então, todo esse espaço aqui foram embutidos, são embutidos até que tem refletor preto, que é para não causar muita reflexão, e eu usei aquele sistema da Bela Lute, essa iluminação é toda 2400 Kelvin, tá? E lá no fundo tem umas peças de pendentes, que são da Gaia, que são de cerâmica, e usam aquelas lâmpadas da Stella defletoras, que é para também dar um controle de ofuscamento, e essas lâmpadas também são 2400 Kelvin. Mais algumas fotos da parte de circulação, e a gente ficou discutindo sobre a iluminação dos quiosques, né, a gente chegou numa fase que a gente tinha que fazer uma redução de custos, e tudo que é área externa e que envolve o controle de IP, custa caro. Então, todo esse pergolado, como ele era aberto, ele não era fechado, chovia nele, então a gente tinha que colocar uma iluminação, com controle de IP, e esses projetores pontuais, assim, tem poucos, são caros, as opções que tinham, algumas eles não gostaram, eu também não gostei, ficou aquela discussão, e precisava reduzir bastante o custo. E o que eu fiz foi colocar essas gambiarras, né, que a gente chama, que são esses cordões de luz, usei da Stella, né, um cordão desse custa R$180, se não me engano, e as lâmpadas também não são muito caras, e assim, reduzir o custo drasticamente. A gente usou isso em 2 quiosques, então foi muito bacana. Foi uma solução, assim, que eu trouxe para eles, eu apresentei, porque é uma coisa que se usava ali no começo do século, né, então uma das primeiras maneiras de se iluminar as feiras públicas, os lugares onde você ia, eram com essas luminárias, porque você só tinha lâmpadas incandescentes. Então, eles usavam lâmpadas incandescentes nos interiores e usavam nos exteriores. E aí era bem popular isso em 1900, que as festas tinham que acontecer, e aí, porque foi lá o século das luzes, né, como a gente chama, 1900, e as coisas começaram a modificar. Então as pessoas não saíam muito à noite, porque só tinha iluminação a gás nas ruas, né, e a iluminação a gás é um trambolhão, né, você não consegue ficar carregando. Então uma estrutura física precisa ter uma estrutura, e é a construção. E essas gambiarras não, você pendura em qualquer lugar, é só chegar com uma ponta ali de energia e ele ilumina. E aí esse ponto tem que ter também um conector IP, tá, eu utilizo os conectores da Tecno,
Até não sei se eles, alguns são patrocinadores, aí é bom mostrar essas coisas, que às vezes as pessoas ficam com curiosidade. "Ai, que produto que você usou?". Em área externa tem que usar produto IP66, essas luminárias são IP66, se não me engano. E eu usei os conectores nos lugares onde precisava, lá nas gambiarras eu usei. Aqui é um outro espaço. Aqui foi logo no começo que a gente fez as fotos, né, não tinha aberto o clube ainda, a vegetação estava recém-plantada. Então as árvores ainda não tinham brotado muito, você vê que aqui é um jasmim-manga é lindo, ali tem um ipê, ali eu acho que é uma tipuana, não reconheço muito bem, mas com certeza hoje em dia vai estar tudo verdinho lá, vai ter brotado melhor. O outro quiosque que a gente iluminou também com as gambiarras, e é um lugar, assim, mais de estar, e ficou bem gostosinho lá, ficou ótimo o clube. É uma delícia. Ó, os balizadores, tá vendo que iluminam o caminho, então a pessoa sabe para onde ela tem que andar, mas fica sempre eu criei esses efeitos de luz e sombra, porque a beleza vem dessa densidade de contrastes, né, se põe tudo igual, fica tudo igual. Então você tem que mesclar, fazer uma pintura aí com a luz para criar camadas, então tem que criar camadas de luz. Aqui, como era coberto, eu consegui usar os projetores, são projetores em alumínio, e eles têm a parte interna com refletor preto, e a luz deles está em 2400 Kelvin. Foi a Bela Lute que produziu lá para eles. Aqui eu achei que a luz estourou, né, não sei se eles, colocaram a lâmpada que eu especifiquei, se tá certo, eu vou ter que ir lá ver ao vivo isso aqui. Mais outro plano. E a Dark Sky Association, né, é uma associação internacional. Eu participo da Dark Sky desde 2020, que eles me convidaram para participar do comitê internacional, porque apesar de eu publicar só no Senac, né, Encontro Senac do Conhecimento, eu publico todo os meus artigos também no LinkedIn. E o LinkedIn é uma plataforma aí que tem um contato internacional, conheço gente de muitos países, e a gente troca muito figurinha. E aí uma pessoa da Inglaterra mandou minha pesquisa para a doutora Kelly, lá da Austrália. Ela entrou em contato comigo que ela queria usar minhas ilustrações, essas dos bichinhos, né, que ela achou bonito. Eu acho bonito também. Eu tenho um bom gosto. E aí ela usou no congresso que ela ia fazer para Dark Sky, lá em Utah, acho que foi 2019. E aí eu mandei o artigo para ela, até quem tinha me ajudado a montar os protótipos dessa pesquisa foi a Interlight. Então eles montaram os protótipos na época, isso em 2015, né, com produtos aí que a Nishia forneceu para a gente, os LEDs, em 605 nanômetros. E não lançaram o produto ainda, talvez porque não tenha demanda, eles acham que não tem muita demanda, então estão segurando esse, digamos, esse lançamento, né. Mas a gente desenvolveu isso lá atrás, e essa pesquisa eu precisei mandar lá para a Austrália, até pedir para, se poderiam fazer a tradução, né, foi a Interlight que fez a tradução. Essa pesquisa foi para a Austrália, ela consta, tá, na política pública lá da Austrália, que saiu em 2018, quem baixar o documento vai ver que está lá, crédito para S. Campos, sou eu. E tenho feito pesquisa sempre, não paro de fazer pesquisa. Adoro trabalhar com meio ambiente, tá, que eu acho que é minha real motivação. E eu sou lighting designer, produzo, espero que tenham gostado, que tenham achado o meu projeto muito bonito. Eu fiz com muito carinho, foi uma experiência muito boa, a minha relação que eu tive com eles, assim, adorei, amei, gente, pessoal da Magalu, fiquei super fã da Luísa, principalmente porque ela fez um clube para os funcionários, achou isso muito muito bacana, e um clube todo lindo, muito bem cuidado, a academia também é linda, o pessoal saiu na Lume também, os equipamentos lá de última geração. Tem aqui a ficha técnica, né, pra quem quiser anotar, tem os parceiros, né, projeto de paisagismo, foi do Oscar Bressani. Oscar Bressani, até a gente conversou bastante, ele trabalhou com, Oscar Niemeyer, que fez os projetos
e me fugiu o nome dele agora, nosso paisagista mor, que era dos anos 50, 60, eu vou lembrar daqui a pouco. A Caroline, né, Lopes e o Sandro Lopes, Stephanie Dias, do Magazine Luiza, tem o Fernando também, que trabalhou bastante na parte de resolver todos os problemas que tinha lá. Iluminárias, usei Bela Lute, Geocerâmica, da Interlight, da Lumista Interlight, Newline, Stella e da Tecnovat. A consultora foi a Alquian, e aí tem os engenheiros, né, que trabalharam, que o Antônio, o Fernando, o Raul, e o projeto de pessoal da expansão do Magazine Luiza, que é o Fernando, né. As fotos quem fez foi o André Stefano, tanto as do clube quanto as aéreas. Achei muito bacana. Eles têm no site da Ocean um filminho que dá para ver o projeto, assim, e é muito bacana também. E é isso. Eu acho que o último slide foi esse. Muito bom, Silvia. Nossa, assim, que legal para os funcionários, né? Que sacada boa, né? Um presente, né? Imagina, você trabalhar num lugar que tem um clube e tem uma academia de ginástica, né? Lá que você pode se exercitar, pode brincar com os colegas, jogar um futebol, jogar um basquete, jogar tênis. Eu sou jogadora de beach tênis. Ah, e você gosta? Eu quero uma quadra com luz 2.700. Não, põe com 2.400. Pode ser também, mas eu não quero aquela vai luz ficar branca. Assim, vai ficar com aquela coisa, aquela luz dourada. Eu falei, gente, luz dourada é a luz da riqueza, é maravilhosa. Então, vocês têm que pensar que é a arquitetura do luxo. Então, tem que fazer aquela... Você vê, lá no quiosque, em todo o clube, eu usei de 1.800, no máximo 2.400. E você vê que ficou um ambiente super agradável, super gostoso. Aconchegante, né? Para as pessoas se relacionarem mesmo, trocar ideia, né? Um momento de descompressão, vamos dizer assim, né? Tem um dia tão estressante, trabalho estressante, chega lá, tem essa chance de aproveitar e descansar. E, pessoal, a quadra tem correção, a gente pode botar filtro, tá? Fica a dica. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho, né? Tanta pesquisa científica, tanto conhecimento técnico, né? Que você tem, você traz isso, é sempre uma aula. Você é uma ótima professora. Ah, obrigada. Minha professora também. Você teve aula comigo já? Tive do IPOG, né? Do IPOG? Qual aula que você fez comigo? Uma palestra, um módulo. Eu fiz em Brasília, aí você me deu um módulo lá. Percepção visual, será? Vocês saíram andando com as vendas no olho? Já tem um tempinho. Vamos falar que sim. Tem uns 8 anos. Porque eu dei percepção visual do IPOG e eu dei também... acho que iluminação de restaurantes e hotel, de hotelaria. Acho que foi de hotelaria. Não, foi presencial ou remoto? Foi presencial. Ah, não lembro 8 anos atrás? Me pegou. Não lembro. Me pegou também, faz tempo. Mas se você gostou da aula, tá valendo, tá bom. Do Lori, assim, mas isso foi uns 8 anos atrás, 7 anos atrás. Não lembro o título. Foi um tempinho. E até falando de IPOG, né? Assim, eu botei esse vestido hoje, e esse vestido eu usei uma vez numa aula de IPOG e botei de manhã, né? Aquela coisa que você tá sonado, eu botei do avesso, né? Aí a aluna me deu o bilhetinho, foi lá no Espírito Santo. Ela falou, professora, seu vestido é lindo, mas tá do avesso. Daí eu fui no banheiro, desvirei o vestido e voltei, mas assim, eu chorei de rir. Eu falei, ai, gente do céu, que esses alunos são uma delícia. Adoro dar aula. Eu também, é ótimo. É ótimo, né? Muito obrigada pela aula, muito obrigada pelo talk, né? Foi ótimo as conversas iluminadas de hoje. Pena que não é ao vivo, né? Porque não tem pergunta. Podia ter, né, mais entrosamento. Podia. Você não tem pergunta do projeto nenhuma? Olha, falar que eu não tenho. Como que você fez para calcular a iluminação das quadras? As quadras eu fiz um Dialux, né? Não tem jeito. Um Dialux? Então, assim, cálculo assim, não dá para calcular na mão. Então, tem coisa que eu faço ponto a ponto, uso o cálculo de luminância, então faço no minutinho, mas de quadra não dá para arriscar, não. E fiz toda uma memória, assim, visual do espaço, eu fiz esse projeto
particularmente, eu modelei no Dialux, porque precisa ter uma visão Sim. Ah, melhor e todo precisa programa. calcular, né. Então, por exemplo, Sim. caminhos, tinha que saber o resultado que dava, as quadras, eu tinha que saber o resultado que dava. Então, assim, eu propus para eles as quadras a 5.000 Kelvin, a 500 lux, né, 5.000 Kelvin, Aham. já tô agora Já eu dá? tô traumatizada com esses 5.000 Kelvin das cidades. Mas eu propus os 500 lux para eles, né, a gente tinha conversado até, porque eu perguntei para eles, se eles queriam fazer filmagem, né, eventos, filmar, porque, assim, quando você filma, você tem que colocar muito mais luz, né. Então você tem que Sim. chegar lá nos pelo menos 1.200 lux para ter um bom resultado de câmera. E daí só que, assim, a gente tem um X valor com 500 lux, e tem o dobro se for com 1.000 ou mais, né, porque 1.000 também não é muito. E E também aí eles pela falaram: gravação, "Não". né, pela frequência dos hertz para não ficar piscando tanto, tem que saber escolher essas luminárias quando vai televisionar, né, uma quadra. Se Também for usar falei que eles tinham que usar a telegestão e automação para poder ligar e desligar as quadras, né, eles não quiseram, fizeram um centro de liga e desliga dentro da academia, porque também representava custo, né, porque é um custo, mas é comodidade, né, porque a pessoa pode fazer a gestão disso à distância, porque tem câmera, né. sim. Mas, quem sabe fazem depois. Eu pedi, falei assim: "Fernando, deixa a infraestrutura, porque as luminárias, elas são dimerizáveis, né, então eles Uhum. podem mudar a Do intensidade jeito de luz". personalizou, né, para cada Mas aí fase não usar. fizeram automação não, porque na redução de custos caiu a automação fora. Comum. É comum, é bem É. comum. Hã. Muito obrigada pelo tempo, né, pelo conhecimento. Espero que a gente se encontre mais vezes nessas conversas iluminadas, que em breve a gente se encontre pessoalmente. Com certeza. Você costuma ir no LED Forum? Sim, Costuma? esse Então, ano a gente vai assim, se encontrar. então, assim, eu já comprei o ingresso LED Forum da festa, não sei nem se eu vou estar andando até lá, mas, assim, o ano passado eu estava de andador e eu cheguei na festa e fiquei um tempo lá, tentei dançar, mas eu vi que não tinha condições, né, não foi para o ano passado ainda. Esse ano vamos ver se eu consigo E a festa dançar um samba lá. por Light Lovers esse ano. Light Lovers, uma delícia. Então a gente se encontra pelo menos lá na LED Forum. Sim. Então, até breve. Brigadão. De nada, obrigada a você, Roberta. Obrigada aí ao Pablo, não sei se ele vai se despedir, se ele vai aparecer, mas Obrigada é por isso aí. Muito amor aí, pessoal. E vamos que vamos. E lembrem-se, meio ambiente, tem que pensar no meio ambiente, por ele em primeiro lugar. Ai, amei. Sem Amor, luz muito azul. bem. Sem luz azul. Luz azul só de dia, de manhã. Beijo, Meu querida. beijo. Tchau.